Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guie e nos ilumine. Mais uma vez estamos aqui com vontade de estudar, de compreender o porquê estamos aqui. Porque estamos encarnados, todos, né? Deixa eu conectar isso aqui. Então vamos lá, com vontade e com Deus no coração. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos aqui juntos para mais uma oportunidade, mas essa oportunidade que realmente Deus nos concede aqui para estudarmos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Alguém pode sinalizar? Tá legal? Para que comecemos. Tá. Então, sem barulho, né? Então vamos, minha gente. Vamos fazer oração e vamos com o nosso Pai. Se alguém quiser fazê-la. Deus de infinita bondade e misericórdia, Pai, estamos aqui mais uma vez interessados nos estudos, para que compreendamos as nossas fraquezas e possamos assim nos fortalecer, estudando, compreendendo, sabendo como fazer. O Senhor nos deu essa doutrina maravilhosa que o teu Filho, nosso irmão Jesus, prometera, e nós temos-las aqui para o nosso aprendizado. É uma doutrina de libertação, de salvação. É uma doutrina que nos ensina a amarmos-nos a todos. Todos nós que estamos aqui, não importa o momento, as dificuldades, as circunstâncias, mas estamos nessa necessidade de compreender o porquê estamos aqui. Por que o Senhor nos criou? Para onde vamos quando deixarmos o corpo? Isso é muito importante, Deus. Nós te damos graças pela vida, porque é exatamente isso. O Senhor nos deu a vida e o Senhor quer que nós aprendamos, que nós nos socializemos e fraternizemos-nos, tornemos menos egoístas, menos orgulhosos, presunçosos, mentirosos, avarentos e outros predicativos, outras qualidades que temos, que precisamos avançar. Nós te agradecemos mesmo pela vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza aqui com a nossa querida irmã Angélica e amigos que acompanham e que nos acompanham nesse trabalho maravilhoso. Em teu nome, Deus, em nome do teu Filho e de todos esses que nos ajudam para o bem, damos por iniciado, desejando a todos muita paz e muita luz. Bem, gente, seja bem-vindo, né? Como já fora dito, nós estamos aqui por nossa própria necessidade. Infelizmente, aqueles que não estudam essa doutrina de libertação, essa doutrina que realmente veio para nos salvar, porque Jesus veio para nos salvar. Ele não veio para tirar pecado dos pecadores, ele veio para nos arrancar dos pecados, dos defeitos que temos, dos erros que somos capazes de cometer. Ele veio para isso. Como ele não poderia dizer tudo, a doutrina espírita veio ajudar, nos esclarecendo muito. E ainda muitas coisas vamos aprender, com certeza. Então vamos ao estudo da doutrina, vamos ao livro Céu e Inferno, que já está posto para nós estudarmos, tá? Se alguém quiser ler, já sabe, né? Está convidado para nos ajudar. Pronto, aqui está o item. O livro que nós estamos estudando, O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, primeira parte, Doutrina, capítulo 3, O Céu. Nós estamos estudando a respeito do céu, já estamos no número 11. Estamos avançando devagarzinho,
mas com vontade e coragem. Quase eu Muito posso ler difícil. aí o 11? Vai ler, Armindo? Leia o 11, né? O 11. Tá certo, obrigado. Obrigado. A reencarnação pode ocorrer na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos, há os que são mais avançados do que outros, onde a existência se realiza em condições menos penosas do que na Terra, física e moralmente, mas onde são admitidos apenas espíritos chegados a um grau de perfeição compatível com o estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, pois lá se está isento dos males e das vicissitudes das quais se é alvo na Terra. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, nem às enfermidades, nem às mesmas necessidades. Estando os maus espíritos dali excluídos, os homens vivem em paz, sem outro cuidado senão o de seu avanço pelo trabalho da inteligência. Lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, nem ambiciosos tentando oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos. São as etapas do caminho do progresso que conduz ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é por essa razão que o mal aí domina até que Deus queira fazer dela a morada de espíritos mais avançados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Mas, antes de ter atingido o ponto culminante da perfeição, ele goza de uma felicidade relativa ao seu avanço. Tal como a criança saboreia os prazeres da primeira infância, mais tarde os da juventude e finalmente os mais sólidos da idade madura. Pois bem, obrigado, Armindo. Nós estamos avançando, estudando e avançando. É muito bom esses estudos. Maravilhoso para compreendermos. As pessoas muitos estão aqui na Terra preocupados com a morte, né? A grande maioria está assim, com medo da morte. A grande maioria está com medo dos sofrimentos. A grande maioria está com medo de ficar pobre, ou de continuar pobre, ou de ter doenças, enfermidades. Mas como a Terra é prova de expiação e de provas, né? Ela é constituída assim. Deus, está aí no texto, Deus nos deu ela e nós devemos agradecer mesmo, porque ela é linda para nós. Eu mesmo acho a Terra linda, fantástica, maravilhosa. Ela ainda sendo um planeta de prova e expiação, assim mesmo, é muito lindo tudo que tem aqui dentro. Os satélites já foram viajar em outros planetas aí, não encontra coisas tão lindas como nós temos aqui, para nós, né? Mas ainda é um planeta de prova e expiação. Então, como existem mundos muito melhores do que a nossa Terra, aí é fantástico. Para conseguir isso aí, essa evolução, esses mundos melhores que existem, é preciso que façamos esforços, é preciso que não meçamos os nossos trabalhos suados, né, com muita dificuldade, porque tratando-se de um planeta de prova e expiação, não temos muito o que esperar de coisas boas. Por ser de prova e expiação, já está caracterizado. Como nós já estamos pelo próprio planeta, né? Nós já estamos chegando pertinho aí de entrarmos na regeneração, então nós vamos ter mudança, nós vamos melhorar, nós vamos começar a ter um certo gozo, né? Mas haverá ainda dificuldades grandes, mesmo sendo de regeneração. Porque quando aqui entramos no texto, né? A reencarnação pode ocorrer na Terra e em outros mundos. Então, quando as pessoas se preocupam, tem muitas pessoas que se preocupam, porque essas pessoas são degradadas, são expulsas, né, assim, de outras palavras, tem gente que fala assim, daqui da Terra, porque fizeram a maldade. Por que não deixam elas aqui, numa prisão? Esses espíritos reencarnam e reconhecem eles e deixam numa prisão, mas vivendo aqui na Terra. Ora, não dá para ficar, né, porque o próprio planeta ele evolui. O planeta evoluindo, os espíritos que não evoluem ao nível do planeta, eles não conseguem viver aqui. Então, é bem óbvio isso.
Então, os mundos que existem lá fora, do outro, entre nós, na nossa própria galáxia, no nosso próprio sistema solar, existem planetas muito mais evoluídos do que a Terra, né? Júpiter é um dos planetas que está mais próximo dos espíritos puros. Então, imagine o que seria Júpiter se nós pudéssemos lá entrar. Bom, a ciência mostra que a confusão lá dentro é grande para a ciência, mas para Deus isso não seja assim. Para os espíritos que habitam lá, não seja mais assim. Até mesmo porque os espíritos, nós vamos evoluindo e à medida em que esses espíritos vão vivendo em mundos mais superiores, ele chega a ter não ter o corpo tão pesado como nós carregamos aqui, né? Porque nós vivemos colados na Terra. Nós só, até deitado, temos que ter um colchão, alguma coisa para aliviar, porque são altas horas para recarregar a bateria do corpo, e isso é necessário para o corpo, porque é grosseiro ainda, mas graças a Deus temos-lo, e esses espíritos em mundos superiores, como por exemplo Júpiter, o corpo é mais fluídico. Por exemplo, os raios solares não agridem-os, não agridem, não é? Doenças já não tem mais. Já imaginou? Inveja não faz mais parte da cadeia deles, digamos assim, desculpe, da cadeia alimentar, do ambiente. Não é? O orgulho já desapareceu, não é? O egoísmo já se foi-se embora. Se tem provavelmente como anotado que foi egoísmo, são espíritos que estão muito, muito avançados em relação a nós. Então, esses espíritos, eles podem habitar mundos, eles podem entrar aqui na Terra, poderão vir aqui como espírito para nos visitar e nos ajudar no nosso trabalho. Mas para ele também não é fácil entrar mesmo numa atmosfera como esse, como espírito. Imagine para ter que reencarnar, como Jesus precisou de 1000 anos para poder reencarnar, preparar-se para entrar aqui na Terra e ter um corpo de carne. Então, nós vamos encontrar nesses mundos, aqui mesmo próximo no nosso próprio sistema. Imagine na nossa Via Láctea, que só de sóis são 600 bilhões de sóis. É muita coisa, é muita vida, é muita coisa. Nós temos muita informação, é uma maravilha que Deus nos faz. Aí os mundos lá fora, para reencarnar, existem planetas semelhantes ao nosso, e mais atrasados. Ora, se o nosso já é sofrível como ele é, imagine mais atrasado, porque o nosso já foi mais atrasado do que ele hoje o é, não é? E que, graças a Deus, está passando por uma fase melhor. Então, ou seja, esses espíritos, como nós estamos aqui reencarnados no planeta Terra, por ser de prova e expiação, tem aqueles planetas mais atrasados que, se nós fôssemos para lá, nós não aguentaríamos viver lá, com o que nós já conhecemos. Nós nem queríamos ficar lá, porque tem tudo por construir. O sofrimento é terrível, aberto à natureza. É animais quase comendo animais. Mesmo assim, estamos aqui na Terra com esses turbilhões de problemas, são necessários para o nosso crescimento, para que cresçamos, para que evoluemos. Deus nos fez para a vida e nós precisamos seguir constantemente crescendo. Nós precisamos seguir com Deus, porque Deus nos deu a Terra e a Terra está evoluindo como todos os planetas que são mais evoluídos. Então, ele exige dos espíritos que queiram evoluir lá dentro já um nível melhor, um nível melhorado. Por isso que nós, do jeito que somos hoje, nós não poderíamos habitar um planeta como Júpiter. Provavelmente, como espírito, poderíamos lá fazer uma visita, mas ter um corpo fluido, quando nós carregamos um aqui tão pesado, desencarnados, nós irmos habitar lá. Isso é um mundo aí provavelmente para Gandhi, eu não posso classificar assim, não dá para classificar, mas para espíritos muito mais iluminados, muito mais despreendidos e que já compreenderam, que já cresceram. Então, Deus está nos dando maravilhosas oportunidades. Então, o corpo é menos material, é mais fluídico, não é? Nós vamos encontrar
que ele não é sujeito mais às doenças, como já foi colocado aqui, nem às enfermidades, nem mesmo às necessidades, né? Como nós temos necessidade de dormir, nós temos necessidade de tomar banho, nós temos necessidade de nos proteger, nós temos necessidade de ter um lar, uma casa. Esses espíritos já estão sem essas necessidades, que colocando dentro de um parâmetro, lógico, o lar com certeza é muito melhor, muito mais bonito do que esse que nós temos aqui. A residência de cada um desses aí, se podemos chamar de residência. Mas o ambiente, com certeza, é muito mais sutil, muito mais superior. Então, por isso que esses espíritos podem nos visitar, até mesmo com suas naves como espíritos encarnados, é mais fluídico, né? Eles podem nos visitar e não ser detectados. Pois nós sabemos que os próprios espíritos que nos visitam nos nossos lares, a nós médios, nós não captamos muitas vezes a presença deles. Nós não sabemos que fulano de tal está ao nosso lado ou veio nos visitar. Alguém pode ter uma noção, uma intuição, né? Outros poderão ver, mas são mais raros. Por que são mais raros? Porque são médios que necessitam ainda mais de evolução. Então, esses médios que já conseguem ver, Deus sabe por quê. Provavelmente porque eles precisam enxergar o mundo espiritual para trabalhar-se, né? Pois quando nós vamos perceber Tomé, ele tocou nas chagas de Jesus, tocou no rosto de Jesus, no cabelo, na veste, porque Jesus disse que ele podia construir o corpo dele em 3 dias. Ele disse isso aí. E foi verdade, ele reconstruiu ali, ele apareceu de novo, todo mundo tocou nele, todo mundo conversou com Jesus. Voz, como nós falamos uns com os outros aqui, orgânica. E nós vamos ver Santo Tomé, acreditando que Jesus voltou quando ele tocou nas chagas em toda essa parte que nós falamos, em todos esses pontos. Aí Jesus, só acreditas em mim porque me tocas, né, Tomé? E Tomé é um bom exemplo para nós, porque tem muita gente que está aqui na Terra achando que vai morrer, achando que vai ser destruído. Infelizmente, temos tem muito que se estudar. E em vista de uma doutrina como essa, nós só temos que agradecer a Deus, porque não tem outra forma de fazer. Não tem outra maneira de fazer, a não ser agradecer a Deus. A nossa vida que é eterna. Nós não morreremos, o corpo não morre. Então essas turbulências aqui são necessárias porque é do planeta. Isso aqui pertence ao planeta. Então ele se arruma como ele pode, como ele quer. E é Deus que faz isso. Quando Deus quiser que o planeta Terra, como ele já está acontecendo, entrando para a regeneração, e tornar-se um planeta feliz, aí sim. Mas é quando Deus quiser. Quando Deus quiser, ele faz isso com o seu planeta. Porque o planeta não nos pertence. O corpo não nos pertence. A única coisa que nos pertence é a vida. Que ele, Deus, nos deu. Ele fez. A mim, fez a você e a todo mundo. E ele quer que todo mundo aprenda. Todo mundo estude. E agora não falta. Como todas as ciências já chegaram a um nível que o espiritismo poderia surgir, está aí a doutrina para nós estudarmos. E nós estamos aqui fazendo isso para decidirmos melhor as nossas escolhas. As nossas escolhas temos que ter cuidado, porque se elas não forem bem feitas, seremos escravos de nós mesmos. Então, sendo a Terra um mundo inferior, destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é por essa razão que o mal aí domina até que Deus queira fazer dela a morada dos espíritos mais avançados. Ou seja, ninguém consegue lutar contra isso. Então, você já observe, quando nós estudamos e lemos isso aí, nós vamos ver que todos esses esforços que as pessoas fazem aqui, nós, os países, investindo bilhões e bilhões e trilhões de dólares em equipamentos, tentando evitar que a população, em determinado momento, um meteorito desse venha aqui, se choque e destrua todo mundo que esteja aqui dentro, mesmo sabendo que o que eles estão fazendo é para os futuros, né? Para os futuros,
que levaram aí milhões e milhões de anos ainda reencarnando aqui na Terra, mas eles não sabem o que é reencarnando, então gastam muito com coisas que deviam aqui gastar com os que estão aqui dentro da Terra, sendo mais solidários, mais fraternos, mais amigos, mais irmãos. E gasta-se uma fortuna enorme. E é só e tá no texto aí, ó. É só Deus querer. Se Deus quiser isso, fazer da Terra um planeta feliz, ele faz. Agora, nós que estamos aqui habitando, se nós não tivermos essa característica, ou o caráter bem definido para ir para um planeta mais feliz, com certeza nós vamos para outro planeta, outro mundo mais inferior. Quer dizer, igual com o que nós estamos aqui na Terra. Ou mais inferior, dependendo da razão do espírito ter feito suas escolhas. Então, os nossos sofrimentos estão em sabermos escolher. Se nós soubéssemos escolher melhor, sofreríamos menos. Se nós estudássemos mais, viveríamos melhor, teríamos uma vida melhor de qualidade. Aí a Terra está numa agitação dessa. Chuvas, enchentes, tremores, vulcões, ainda tem guerras. É dela. E quem está aqui dentro tem que aguentar essa pressão, pois Deus ainda determinou que aqui assim continue. Quando ele disser, planeta Terra melhora, aí vamos ver. Armindo, como é que está seu caráter? Como é que você fez aqui? O que você cresceu? Valtércio e você, Patrícia, não sei quem. Nós vamos ver isso. Aí nós vamos vir de novo à Terra, se nós merecermos. Aí vai ser ótimo já, porque é de regeneração. Nós já viemos de planetas mais lá atrás, estão lá atrás. Eu mesmo já vi uns lindíssimos, mas é para outra história, para outro momento. Verdadeiros. Então, Deus pede que sejamos mais fraternos, né? Continuarmos aqui, ó, só nessa parte. Estando os maus espíritos dali excluídos, os homens vivem em paz, sem outro cuidado senão o de seu avanço pelo trabalho intelectual. Ou seja, nesses mundos mais evoluídos, é o trabalho intelectual. As pessoas estão correndo aqui dentro, nesse formigueiro, nesse turbilhão de problemas. Enquanto fazendo suas casinhas lindas e o pobre ali, vivendo na favela, sofrendo. Meu Deus do céu, é muita dificuldade, é muita diferença. Bom, mas lá onde esses espíritos estão, mais evoluídos, lá reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, a verdadeira liberdade, porque não há desordem, tá vendo? A reprimir, nem ambicioso tentando oprimir o fraco. É o que mais tem aqui. Aí, nesses mundos mais gostosos, eles conquistaram com trabalho. Então, parabéns para eles. Vamos fazer isso para nós. E nós podemos fazer. É o convite, tá? Então, vamos continuar essa parte número 1. Vamos para o nosso próximo livro. Nós estamos todos, acredite aqui de passagem, acredite, não vamos tentando, vivendo e aprendendo com o nosso Pai maravilhoso. Então tá aqui a leitura hoje é o livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 3º, do método. Esse é o de número 32. Nós já vimos, e vamos ver agora o 32º método para chamar esse, para a doutrina espírita, para conhecê-lo. Vamos ver por que eles nos ajudam, ou aqueles que se interessam, porque se interessam uns aos fenômenos e outros não. Estamos aí no texto. Alguém pode ler? Armindo? Eu posso ler. Obrigadão, Armindo. 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade.
Temos notado sempre que os que creem, antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, veem na parte filosófica o principal, considerando como acessórios os fenômenos propriamente ditos. Declaram então que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até então insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, guarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexão às ideias. Pois bem, obrigado, Almir. Nós estamos em outra fase agora, né? O livro dos médios, como já fora dito, né? Do método número 32. Pois bem, esse é mais outro ponto, né? Porque como é que nós vamos conquistar pessoas? Ou como é que nós vamos fazê-la entender que o Espiritismo veio para a vida, veio nos alumiar a mente, nos iluminar o espírito, que fora prometida por Jesus? Porque essa é a única doutrina que tem a explicação, o porquê das coisas, nos seus devidos lugares. Ela é a única que coloca. É uma filosofia maravilhosa. Tem a ciência e é uma religião que liga muito bem a Deus, né? Pela fé, pela crença justa, lógica. Então nós vamos encontrar nessa doutrina, como é que pode? Nós sabemos que não são poucas, muitas religiões que explicam mais ou menos, e que não explicam às vezes nada. Explica mal mesmo, né? Imagine um simples erro ou um erro grave, os dois irem para o segundo, nessas doutrinas, nessas religiões, irem para o fogo do inferno, né? Então imagine um pai de família sabendo que sua esposa ou seus filhos, que cometeu um crime, ele vai preso e depois ele vai para o fogo do inferno. Para ele isso não é bom. Isso aí machuca, isso aí o preocupa muito. Isso pode levá-lo até a falecer. Como nessa semana mesmo teve um caso onde o senhor perde a sua esposa, entre aspas, perder, porque ninguém perde ninguém, né? Mas ela foi, mais uma vez, dessa violência que nós temos aqui na Terra, ela foi mais uma dessas vítimas. E ele termina depois tendo um infarto e vai junto. E nós sabemos que todos os dias acontece, não é? Qual é a doutrina que vai explicar isso aí? Então, como nós sabemos, não faz sentido, no final, no último momento, aceito Jesus e está salvo. Não está salvo. Sabemos que não está. Não faz sentido nenhum. Então é a única doutrina que explica. Aí nós vamos encontrar na filosofia, não é? Porque a doutrina ela é rica na filosofia, rica. Esses 5 livros que são importantíssimos, é a base mesmo, maravilhosos. Tem mais outros, mas são esses 5 que foram registrados mesmo como a base. Nós vamos encontrar um show de informações. É muita filosofia. Nós vamos encontrar de Moisés, os profetas, com Jesus, né? Jesus que executou, que fez, que operou, multiplicação dos peixes. Nós vamos encontrar na doutrina espírita as explicações, como elas acontecem. Por isso que Jesus disse que nós podemos fazer igual ou melhor do que ele. É a única doutrina que chega lá em cima para falar assim dos detalhes, riquíssima. Aí nós vamos encontrar os mártires,
aquelas criaturas que se jogaram aos leões, que deixaram ser levadas, não foram contra os soldados romanos, não foram contra o poder, já que ali, já que iriam morrer, entre aspas, eles preferiram seguir em paz, e os leões vinham e fazia as fogueiras que aconteceram, né? Bem antes também, nós temos as igrejas, a igreja que foi construída, né? Que é a igreja cristã. Não tem nada a ver com a igreja católica, mas não tem nada a ver. Os pais da igreja foi com os discípulos. É teologia profunda. Quem for estudar isso vai ver o quanto é rico. Teologia, bota aí no YouTube. Os pais da igreja. Tem nada a ver com o catolicismo. Nada a ver. O catolicismo nem existia nessa época. 3 séculos depois que ele vai existir. Sua mãe, a mãe de Constantino, como já falamos aqui, tornou-se cristã e, convencendo seu filho, tornou-se ele cristão. Ele, como era um imperador, ele formou a religião e a Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. É romana, né? Apostólica porque em cima de Pedro e de Paulo de Tarso. E é católica porque os pais da igreja na época com Jesus, depois de Jesus, com os discípulos, o católico Torgen, na teologia, nós vamos ver. O ensinamento é para o mundo inteiro. É por isso que a igreja católica modificou. Esse nome tornou-se católica e não católico Torgen. Aí tem muita teologia. Então, nós vamos encontrar os pais da igreja que trabalharam muito com todos os ensinamentos de Jesus. Mas a pressão é grande contra Jesus. 3 séculos depois, abafam. E nós temos a maior dificuldade. Criaturas ainda teimosas, continuando investindo no nada, não explicando coisa nenhuma, com esse inferno, com esse purgatório que não tem lógica nenhuma. Não faz nenhum sentido. Sabe eles que não faz nenhum sentido. Eles estudam muito, os que querem estudar, lógico. E nós estamos numa doutrina que explica o porquê estamos aqui, quem foi que nos deu a vida, de onde nós viemos, para onde voltaremos. Os pais que perderam seus filhos, ou os filhos que perderam seus pais, ninguém perdeu ninguém. Pronto, Chico Xavier. Por isso que Chico Xavier se comovia com a situação e dizia: perdoe, minha irmã, perdoe. Ele sabia que aquela pessoa que passou por aquele ato, ele sabia o porquê dela, porque Chico conseguia ver bem longe a vida da criatura encarnada aqui na Terra. Chico via isso com a maior facilidade, feito uma receita de bolo, ou uma receita para preparar alguma coisa na cozinha, um guia. Chico via nas pessoas. Ele lia, ele viu o filme delas, e ele sabia qual é a razão que ela está passando. Ele pedia que perdoasse. E é os espíritos nos convidando para fazer isso. Nós estamos aqui para a evolução. Então, como é que vamos fazer? É uma viagem sem fim, graças a Deus. É a única doutrina que fala da viagem sem fim. Nós estamos aqui dentro de uma bola viajando, como encarnados. Desencarnados, nós vamos continuar viajando na erradicidade. O universo nos pertence porque foi Deus que fez. Nós devemos aprender a vivermos uns com os outros socialmente, fraternalmente. Por como é que isso é verdade? Está nos 10 mandamentos, que foram Jesus que escreveu o primeiro livro no mundo espiritual, no Monte Sinai, através de Moisés. Ele vem lá e escreve os 10 mandamentos. São as 10 leis morais. Tudo que tem ali é o que nós deveríamos praticar. Tudo que tem ali. E são 10. Aí inventaram muita coisa aqui, né? E como nós somos, infelizmente, aí marcados pelo modismo, queremos as coisas, viver nelas como se fosse mais importante do que a nossa própria vida. Os espíritos vêm nos dizer assim: temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram
e compreenderam, longe de se conservarem superficiais. São os, ao contrário, os que mais refletem. Ou seja, vamos estudar. Bora ver essa doutrina. Isso é Jesus. Jesus veio para a vida, não veio para a morte. Jesus veio nos trazer aqui exatamente essa inspiração que Deus deixou para nós, uma coisa maravilhosa, chama-se. Deus é um artista. Deus me perdoe chamar você de artista. Mas olha, estamos aqui dentro dessa terra e o céu exposto é maravilhoso. Só é cego aquele que não quer ver. Mas todo dia, se ele vê nessa encarnação, ele vê as estrelas, ele vê o céu, ele vê o sol, vê a lua, ele vê todo esse conjunto fantástico. Então, bora refletir. As pessoas que se agarram com os fenômenos físicos ainda são criaturas que gostam do fantástico, não é? Gosta de viver essa folia de fenômenos, mas no fundo ele não acredita nesses fenômenos porque a ciência que ele está aqui na Terra, como estamos, não consegue explicar isso. Aí ele não vai estudar. Porque se ele estudasse mesmo, com o fenômeno de 431, o de Fátima, o de Lourdes, era o suficiente para entender que a vida continua depois da morte. Incontestável. Sem nem falar de Jesus. Trabalho enorme de Jesus. Pense numa luta. Pense numa luta para nos convencer lá, que éramos muito grosseiros. Aff, Maria, como éramos. Meu Deus do céu. Nós estamos vivendo esse momento aqui, essa confusão, e já estamos entendendo que está estudando essa doutrina. Então está ficando esperto. Quem é que vai salvar a sua vida aqui? Ele só vai salvar a sua vida ficando quieto, calmo, confiar em Deus, confiar no Cristo, nos exemplos que Cristo nos deu. Aumentar a sua fé, raciocinar, ficar atento feito uma serpente, porque o que tem de criaturas aqui na Terra complicadas, ainda evoluindo, tem muitas, aos bilhões. Então nós podemos fazer uma viagem e que essa viagem pode ser o desencarne da gente, não é? Nós podemos fazer uma viagem a carro, não sei para onde, essa viagem só será essa vez, próxima encarnação. É simples. Tudo bem. Dentro, é bom sempre estarmos atentos, feito uma serpente. Orarmos, pedir a Deus ajuda. E calmos e mansos como uma pomba. Por quê? Se fizermos isso, aí a espiritualidade está juntinho de nós, nos ajudando. Quer dizer, sempre ela está ajudando em todos os sentidos, mas o problema é a vibração de quem está e não consegue ver. E aí é difícil enxergar o perigo. E os espíritos podem nos mostrar. Aí tem criaturas, muitas, que não são poucas, que estuda o espiritismo e vê fantástico essa filosofia. Fantástica. Ela é de uma base super sólida, que tirando todos esses fenômenos que corroboram, né, que ajudam, mas por si só não dá para fazer uma doutrina, tem que ter explicação, tem que ter filosofia, tem que ter estudo, tem que ter base para que pensemos, porque somos espíritos pensantes, dotados já do raciocínio. É uma luta danada para chegar onde nós já chegamos. E agora está uma luta ainda para sairmos do que nós estamos ainda, ao mundo material. E a igreja, infelizmente, a igreja católica tem muita culpa nisso aí. Tem muita culpa. Essas perseguições terríveis, essas aquelas fogueiras assassinas, aquela matança para enriquecê-la. Digo isso abertamente porque é a prova. Todo mundo sabe disso. A sociedade perdeu muito. A humanidade perdeu muito a fé, porque viu muita sacanagem, muita maldade. Aí Deus nos convida para o estudo. Estuda essa doutrina agora, porque ela chegou recentemente, meu filho. Ainda não tem 200 anos. Mas nós espíritos somos
muito longe já. Então, hora de refletir, de estudar, de pensar. Pronto. Aí sim. Aqueles que estudam mais são mais criteriosos. Então, poderiam não ter esses fenômenos, mas eles teriam essa filosofia maravilhosa, que aí seria o suficiente para mantê-los corajosos, firmes e em frente. Por quê? Vamos analisar. Com essa doutrina que nos explica que vamos continuar vivo depois da morte, porque os fenômenos são aos bilhões, não é só 1, 2, 3 não, são aos bilhões que continuamos vivos, aos bilhões. O problema são os cegos que não enxergam isso, que não querem enxergar, não querem estudar, não querem pesquisar, querem ficar sentadinho, agarrado na televisão, no seu controle, mas não se esforçando nem para ler livros hoje que estão mais fáceis com essa tecnologia. Se fizer isso, ele começa a amadurecer, ele começa a ver o objetivo da vida. Mas não, vai preferir ir para o forno. Como é isso? Vai preferir as dores, que vão amansá-las. As dores nos amansam. As dores, ai, 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 quem não seguir com Jesus vai vir pela dor. A cruz de cada um de nós é necessária levá-la. Mas quem hoje não estuda essa doutrina vai com a dor. Pode ter certeza. Eu prefiro ir aqui estudando. E estou junto com você, Angélica, e outros amigos. E você também, Bezerra. Muito, com certeza. Então, minha gente, é assim, vamos aprovar esse avanço. Que o grande número de pessoas são assim, as que estão estudando, que estão fazendo as suas pesquisas e, encontrando a razão da vida. Tá? Vamos para outra parte dos estudos, hoje, de novo, né? O Livro dos Espíritos. E vamos passar aqui, porque o importante é o texto, muito importante. Isso para mim é fundamental. Ler a pergunta que está aqui e tentarmos uma inspiração e espiritualidade para nos ajudarmos. Número 350, né? Que, inclusive, vou ler aqui 350, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte 2ª, do mundo espírita. O mundo espírita é o quê? Quem desencarnou pertence ao mundo espírita. O mundo dos espíritos. Capítulo 8º, ou melhor, 7º, da volta do espírito à vida corporal. Já estamos, os que estão vindo. União da alma e do corpo. E o assunto é aborto, tá? Aborto. 350. Alguém pode ler? Eu posso ler. 350, não é? É, Armindo. Vou Ok. deixar aqui no pontinho. Pronto, aí. Ok. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já ali não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem? Se desejaria que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua. Depois de encarnar, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. Não é, essa questão é muito interessante, porque pergunta, né? Mas e se o espírito ele pode reclamar, ele podia não perguntar, não poderia ser de outra forma, né? E nós sabemos que quando aqui encarnado, a gente vê que a vida não é fácil, a vida é difícil. Mas encarnado, nós já estamos grandes, nós já sabemos. Mas o espírito no momento da concepção ali, esse intervalo, ele não sabe, ele não tem essa consciência. Aí quando ele encarna mesmo, quando ele nasce, tornando-se ali um bebê preparado, a matéria preparou esse bebê, o corpo, preparou o corpo, a matéria. Que interessante, né? Quem faz o corpo é a matéria, é o corpo, a mãe, lá, preparado, a matéria para aquele bebê.
E quando o corpo diz está pronto e ele expulsa o bebê, é assim mesmo, nós chamamos de nascer, né? Deu à luz, fez sentido aí, volta para o mundo material, aqui conosco, nasce e vai perguntar para o bebê se ele vai reclamar isso. Ele não vai reclamar porque ele não tem consciência, ele não lembra, assim. Mas e um homem grande? Um homem grande sim tem. Ah, minha vida é muito difícil. Ave Maria, parece que eu pisei em rastro de cobra. Já vi muito essa frase lá no interior, né? Eu só ando para trás, não manda não para trás. Vamos para outra conversa, né? Não, você não anda para trás, é que você escolheu assim. Mas o espírito, aí uma vez unido ao corpo da criança, da criança, já criança, tá? E quando já lhe não é possível voltar atrás, se você de alguma vez deplorar o espírito e a escolha que fez, ele não tem condições. A criança é uma bobinha. Tá? A criança é bobinha. Ela não sabe desses perigos todos. Enquanto o espírito, no intervalo da concepção até, daqui a pouco nós vamos ver, aí sim ele continua com suas faculdades, ele pode saber. Tá? Daqui a pouco chegamos nesse assunto. Mas uma criança, se perguntar a uma criança de 5 anos, elas não sabem. De 3 anos, elas não sabem. Ah, minha vida está um inferno. Não sabe. Não sabe. Não é? Mas nós homens podemos fazer isso. Porque nós já sabemos. Um adolescente de 15 anos, 13, de 16, 20 anos aí, não é? Já tem alguns critérios dele que, se ele pudesse, eu não queria essa vida. Eu não escolhi isso para mim, não é? Mas um bebê, uma criança, não sabe, não tem condições. Então, não, pois não sabe ter sido sua escolha. A criança não sabe, ainda não sabe. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Ele não tem essa consciência. Como é que ele vai lastimar? É preciso ainda amadurecer os órgãos, é preciso fortalecê-los e tornar-se um jovem, um adulto. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. Aí sim, isso é o que nós já podemos. E bem antes, né? Por isso nós vamos encontrar os suicidas. Eles acham a coisa tão pesada, tão séria, que eles preferem o suicídio. E o suicídio é a pior escolha que se pode fazer. É a pior agressão a Deus. É como se jogasse nos pés de Deus, vamos dizer que Deus tem os pés, jogasse nos pés de Deus o corpo, todo arrebentado. Ai, Deus, me joguei no trem, toma isso, não quero mais não. Imagine, isso é um desaforo muito grande para Deus. Embora Deus não vai se irritar com isso. Mas ele criou mais sofrimento para ele. E aí vai ser mais duro. Vai ser mais complicado. Memória do suicida. Só basta assistir lá, que quem assistir aquilo ali não quer se suicidar mais, não. Duvido ele querer mais se suicidar. Tá? Vamos para a questão 251, se alguém não queira perguntar nada. Nós estamos aqui estudando, por favor. Vamos para a questão de número... Agora. 351. Eu posso ler. Obrigado. No intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto desse intervalo em que se ache, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Seu estado, nesse período, é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Está vendo? Volta pouco a pouco ao tornar-se espírito.
Mas imagine, quem já não teve pesadelo dormindo, não é? E de repente você acorda, graças a Deus, foi um pesadelo, né? Tem dias que acordam suado. Eu mesmo já tive. Eu já tive um que eu caí, eu dormi no beliche de cima, no primeiro andar, e era uma serpente que se enrolou em mim, e eu terminei me jogando rebolando do que eu não sabia, né? Do beliche e caindo no chão. Bum! Meus pais vieram me socorrer. E eu nem me lembro se eu caí de cabeça, como é que foi, mas eu tô hoje aqui e não tive nada na cabeça. E era um sonho, ou seja, perturbação, não é? A gente ora para não ter essas perturbações. Então imagina o espírito, ele reencarna, ele vai ter muitos desses problemas, esses transtornos, não é? Esse tipo de, vamos dizer assim, de sofrimento, é mais perturbação, né? Porque dormir e ter esses sonhos, realmente pesadelo, tem gente que volta coração a mil. E o espírito que está encarnando, são 9 meses que vão passar no ventre da mãe, normalmente, naturalmente, né? E é muita perturbação que ele vai ter que passar. Então ele tem suas faculdades nesse intervalo aí, ó, da concepção, o óvulo, até o nascimento. Então, saiu, chorou, conta-se entre nós, nasceu. Mas antes, nesse período aí, ele pode ter, sim, mais ou menos, o conhecimento de suas faculdades. Que faculdades? Não é? Ora, o espírito, quando nós estamos... Agora eu não me lembro quem fui lá no passado, eu não me lembro. E eu nem procuro ver. Eu não quero nem saber desse negócio lá. Só se os espíritos quiserem mostrar para um determinado trabalho, uma cura. Mas curiosidade eu não tenho nenhuma. Mas, antes de encarnar, eu sabia de onde eu vim, quem eu sou, os amigos que ficaram, uma série de coisas. Eu só vou voltar a ter isso quando eu desencarnar. E não vai vir assim, ó, tudo uma vez, não. Vem aos poucos. E nós vamos encontrar livros, é muita filosofia, tem muito estudo, muitos exemplos. É devagarzinho, vamos lembrando. Mas, mesmo assim, tem uns que demoram mais. Isso é devido à sua própria espiritualidade, não é? Nós sabemos que é assim. Mas ela vai voltando aos poucos, pouquinho, aos pouquinhos. E nós vamos gozando dessa faculdade, mais quando estamos nesse período da concepção e antes do nascimento. E evidentemente, como os espíritos dizem, é um sofrimento, vamos dizer assim, esse estado de perturbação, não é? Porque vamos dizer que se é um sofrimento quando a pessoa tem um pesadelo, né? Imagine, eu não vou falar aqui não, mas imagine um pesadelo, uma coisa ruim, a pessoa doidinha que alguém acorde. Tem gente que urra, né? Eu já vi muitos fatos como esse. Tem que acordar, fulano. A pessoa estava suando, transpirando. O espírito está lá dentro do ventre do mesmo jeito. E ele goza da faculdade. Ah, ele pode lembrar da faculdade, mas ó, é muita perturbação para ele. Por isso que é mais difícil reencarnar do que desencarnar. Porque desencarnar pode ser numa batida. Puf, o cara já está fora do corpo. Peraí, Valtécio, mas ele pode estar fora do corpo, mas ele pode estar sofrendo. Ponto, ele pode estar sofrendo, sim. Vai depender do como ele vivia aqui. Quanto mais agarrado às coisas aqui, mais desconhecimento do que ele está fazendo aqui, então para ele haverá sua punição. É natural. Então tem que estudar, poxa. Temos que estudar. Porque depois a memória vai voltando ao normal. Os suicidas mesmo vão voltando ao normal. Aí, quer dizer, entre aspas, né? Aí eles vão vendo a besteira que fez. O arrependimento é grande, o sofrimento é grande, eles choram. No caso, uma pessoa que faleceu, vamos dizer que desencarnou há menos de um mês, e alguém manda um recado dizendo que essa pessoa está no hospital se tratando, mas que apareceu para essa pessoa dizendo que estava bem, é possível? Tão pouco tempo, 15 dias, 20?
Olha, são essas coisas que as pessoas aqui na Terra, tem muita gente fazendo, depois que Chico foi-se, né? Nós temos de Valdaí pessoas médias de respeito, e tem muita gente aqui fazendo uma série de. Já estão fazendo quase que uma festa, né, de informações. O cara leva. Passa. Todo mundo que sofre aqui, minha gente, quando se recupera no hospital, chega em casa, tem que ter um tempo para repousar. Mas ela é capaz, por exemplo, de se comunicar tão rápido, Aí, dizendo que está bem, para ela se comunicar dizendo que está bem, primeiramente é o que ela conhecia do mundo espiritual aqui. porque no caso ela não era espírita, né? Acreditava em Deus, Sim. mas deixou uma filha e uma neta onde ela morou a vida toda com essas pessoas. E aí Deus, aí aconteceu de uma pessoa da igreja católica dizer que ela apareceu para ela dizendo que estava se tratando no hospital e que estava bem. exatamente. Aí eu te pergunto, é meio, como eu não entendo, é uma dúvida que eu tenho. Isso ainda é prematuro, né, de dizer assim, imagine, quando eu desencarnar, o meu irmão Valdenísio, mesmo espírita, ele sofreu na hora do desencarne dele, porque o coração não estava mais bombando ar. Eu fui para o Brasil justamente para isso. Então, eu sabia que eu voltava e ele desencarnaria. E antes de eu voltar, eu ia participar do enterro dele. E foi mesmo, aconteceu isso. Então, tudo Sim. bem. Mas ele era espírita. Ele também não ficou bem quando desencarnou. Ele demora, não é assim rápido, não. Tem estudo. Imagina quem não é espírita. Provavelmente, lógico, o que salva é a caridade. Nós sabemos, a caridade é que salva o ser humano. Porque a caridade, a pessoa é uma pessoa dócil, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que contribui, é uma pessoa solidária, é uma pessoa que pratica caridade dentro dela e com as pessoas que necessitam materialmente também. Então, essa criatura está muito bem acompanhada. Ela está na política do Cristo. Está trabalhando com Jesus. No momento do desencarno dela, os espíritos já estão junto com ela. Ela vai precisar de repouso. Bezerra de Menezes precisou de repouso. Vocês viram já. Bezerra de Menezes precisou de repouso. Depois que ele escuta aquelas vozes todinhas, que ele vai sair, e vão dizer, é para você, Bezerra. Então, imagine, Bezerra de Menezes. Se você, quem já assistiu o filme de Bezerra de Menezes, já leu algum livro de Bezerra de Menezes, é lindo, maravilhoso. Tá? Então, dizer assim que fulano desencarnou com câncer. Um câncer dá muito trabalho. A pessoa sofre muito. As dores são terríveis. E a pessoa continua sentindo isso depois do desencarne. Até arrancar isso aí e ele tornar-se normal. Bom, que eu acredito mais estudando a doutrina para que analise a mensagem dessa pessoa de conformidade com que ela deixou a mensagem, para saber se é ela. Porque tem muitas mensagens dizendo Chico Xavier e não é Chico Xavier. Então, que Deus abençoe. Espero que tenha sido ela. Não temos certeza. Não é? Guia, você pediu aí o Arthur pedindo o link para o WhatsApp. No Facebook tem um link, tá? Você tá aí, tem um link lá para entrar aqui na sala, diz o Arthur. Mas eu vou mandar. Já estamos terminando, vou mandar também para ele amanhã, tá? É o mesmo link, é só clicar e já cai aqui na sala, se quiser. E no Face tem lá. Então, gente, vamos só. Ai, tem a última pergunta aqui, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu acho que dá para a gente fazer, pelo menos, uma leitura da pergunta e resposta. 352, né? Ok. Obrigado, Armindo. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, veja só, uma pessoa reencarnou. Lógico, nós vamos ver casos aqui, provados cientificamente, de crianças com 5, 7 anos, dizendo aonde é a casa dela, dizendo aonde ela morava.
dizendo quem era ele. Mas são casos mais, não são muitos, né? Esperei que fossem muitos. A tendência é aumentar. Isso eu sou um pouco suspeita, porque quando eu tive a primeira vez em 98 em Paris, e eu tinha certeza que eu tinha tido naquele lugar, inclusive eu sabia alguns pontos, sem nunca ter ido lá. Foi E bem você, forte aquilo. nessa época, você estava com quantos anos? Uns 18? Tá ouvindo, não? Acredito que com uns 20 e pouco, não lembro. Pronto, então aqui, inclusive aqui, isso é bom, que você já estava um adulto aí, ó. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito plenitude das suas faculdades? Não. Por que não? O espírito é bobinho. Encarnado, qualquer bebê é bobinho. O Davi é bobinho. O Davi só quer saber de mamar e dormir e fazer suas necessidades. Mamãe dá banho, papai dá banho, somente. Porque os órgãos não deixam o espírito pensar. Eu tinha 24 anos. Pronto, 24 anos. Aí é mais fácil, vai com os órgãos. E aí depois eu fui em outra, depois de muitos anos, assim. São essas leituras que nós fazemos que vão nos levando a exemplos dentro da nossa própria família. Toda família tem, provavelmente, exemplos parecidos. Mas toda criança ou todo bebê, criança, é boba. Por isso que os pais têm que vigiar e ajudá-la. E você, às vezes, dá indício quando criança, mas você não acha que aquilo é uma bobagem. Porque eu sempre escrevia nos cadernos, em tudo quanto era canto da idade de Henri, que eu ia morar em Paris. Não fui morar em Paris, acredito ainda também que não vá. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu vim morar ao lado. É o que o espírito vai lembrando aos poucos e vai tendo uma ideia de que ele vai morar fora do país que ele nasceu. Aí ele já sabe, está na lista dele. Aí ele vem morar aqui, Armindo mesmo, não vem cair aqui de paraquedas, nem eu caí de paraquedas, nem você caiu de paraquedas, e nem os que estão aqui brasileiros querem de paraquedas. Todos os brasileiros que estão aqui estão trabalhando na doutrina do Cristo. Todos. Mas, rapaz, mas tem uns aqui que estão roubando, mas estão. Trazer alegria, alguma coisa, ele vai fazer, vai deixar. Que Deus o ajude, que ele não faça maldade. Aí o espírito pode lembrar. Eu mesmo estou nessa mesma linha que vocês. Eu tinha sempre a ideia de que uma voz me dizia: você não vai morar aqui, você não continua aqui. Eu achava que era aqui o interior, fui para uma cidade, fui logo para a capital. E de repente, de novo a voz: e você não vai viver aqui, não vai morar aqui, você vai viajar, você vai sair. E eu digo: oxe, eu não sabia nem o mapa do Brasil. Imagine, matuto, eu não sabia quase nada. E hoje eu acho que hoje eu não sei nada. Então, estou aqui na Europa. Mas a nossa lista está lá, já está bem aqui, ó. Há um tempo, e depois esse. Os que se desviam dessa lista, problema dele. Quando ele desencarnar, ele vai ver a lista e vai ver o que ele fez. É o que nós vamos fazer. Os pontos principais. Foi feito ou não foi? Foi. Faltou uns aí. Foi. Eita, quais foram? Aquele, pá, eita. Mas aí, adulto, é mais fácil ir lembrando, sentindo essas coisas. Mas uma criança, ela é bobinha. O pai tem que tomar conta, porque os órgãos não deixam, os órgãos deixam o espírito bobo. Então, ele pode ser enrolado por uma balinha, por um chiclete, por um chocolate, por uma brincadeira, uma mímica, e a pessoa pode roubá-la. Então, abra os olhos. Ela vai desenvolvendo isso aos poucos. Aí ela vai começando a ver suas faculdades. Aí ela vai ver necessidade que ela tem que trabalhar naquela área. Ela vai começando a sentir inspiração, o objetivo dela, onde ela quer estudar. Porque ela, no mundo espiritual, ela já estudou, ela já escolheu o que ela quer ser aqui. Muitos estudam lá, escolhem mesmo para ser aqui, quando chega aqui muda, quer ser outro, porque a profissão que ele escolheu não dá muito dinheiro, e ele quer aquela ali que dá muito dinheiro. Por isso que as profissões tem delas que ficam abarrotadas de criaturas aqui, e torna-se mais difícil arrumar um emprego. Se todo mundo fosse para onde se comprometeu, ficaria melhor.
Isso está no livro dos Espíritos, viu, gente? Depois a gente vai ver. Isso está também em romances e livros. Não me lembro agora eles. Está lá. A gente incha, né? Porque é mais gostoso aquela profissão do que aquela que eu escolhi. Que Deus abençoe a cada um. Então, minha gente, vamos fazer a oração. Alguém quer fazer a oração? O silêncio é uma prece. Então, já que vocês fizeram de vocês, eu faço a minha. Vamos orar. Maria da Guia, graças a Deus você está melhor, né? Então, graças a Deus, Guia. Agradece a Deus, minha filha. Eu sei que você sabe disso. Mediunidade, né, Guia? Então, que Deus continue te ajudando mais ainda, Guia. Bezerra de Menezes, Irmã Angélica e tantos outros. Mas não só é a tua só, não, Guia. É todo mundo, né? Que busca fazer o bem, que mesmo assim, fazendo mal, Deus está ajudando. Deus está aprumando cada um. Deus está orientando. Deus sabe que ele vai. Deus sabe que ele não deixará de passar por suas provas e expiações para o seu próprio aprendizado, para o seu crescimento. Evoluemos, sigamos em frente. Com Deus, ninguém brinca. As leis dele são sérias, são justas, são de amor e não é de castigo. Mas aqueles que escolhem o castigo é fruto adquirido. Tem que colhê-lo, tem que chupá-lo, tem que descascá-lo, tem que botar num prato e se alimentar. Mas um dia, aprendendo, ele não vai mais cometer erros. Ele vai seguir em frente. Ele vai entendendo que ele não é só gente, que ele é eterno, como vocês estão compreendendo. Seguindo com Jesus, nesse caminho de luz, nesse caminho de muita paz, de muito amor. É muita paz, meus irmãos. A turbulência é aí para vocês. Para nós só vemos paz. Porque Jesus trouxe a paz. E ele sabe que esse caldo vai fazer a melhor receita, a melhor forma de liberdade, da forma humana, da forma carnal. Os órgãos se deterioram-se, mas o espírito não. A vida é eterna e nós todos somos irmãos. Continuemos nessa jornada. Deus está conosco sempre. A vida é mais do que o nada. A vida é eterna. A vida é com Deus. A vida é com amor. Que a paz de